Olá, muito boa noite para você que estava ligado em nossa programação. 28 de janeiro, quinta-feira, o MS Record entra no ar ao vivo para todo o Mato Grosso do Sul. E para começar a edição de hoje, vamos mostrar a audácia de presos que estão fazendo selfie, aquele autorretrato, com os celulares dentro de celas aqui em Mato Grosso do Sul. Olha só, essas são imagens de 2 detentos que usavam o mesmo aparelho celular. Eles tiravam fotos e postavam nas redes sociais. Isso aconteceu no presídio de Corumbá. Hoje, outros 6 aparelhos de celular também foram apreendidos no mesmo estabelecimento penal. A direção da AGPEM explicou que faz um trabalho constante de inteligência e monitoramento das redes sociais para flagrar possíveis irregularidades, além de rotineiros pentes finos. Esses presos que vocês viram nas fotos foram encaminhados para celas disciplinares. E na capital, bandidos estão confrontando a polícia. Eles estão reagindo à prisão e trocam tiros com a polícia, que se vê obrigada a revidar. Nessa quarta-feira, esse homem aqui, morreu suspeito de roubar mototaxista. Ele reagiu em um confronto com policiais. Ian Alisson de Lima Vargas, de 21 anos, foi baleado durante um confronto com a polícia na tarde dessa quarta-feira e não resistiu aos ferimentos. De acordo com o choque, o rapaz já tinha 2 passagens por furto e dessa vez reagiu à prisão. Ele reagiu dentro do matagal, ele reagiu à prisão, efetuou 2 disparos contra a equipe policial e no momento que foi necessário o uso da arma de fogo. Foi socorrido até a Santa Casa. Da Santa Casa, ele entrou em óbito na Santa Casa. Ele havia fugido após assaltar 2 mototaxistas junto com um comparsa. De acordo com o boletim de ocorrência, os bandidos se passaram por clientes. As vítimas levaram os 2 do Jardim Colúmbia até o bairro Futurista. Ao chegar no destino, Ian anunciou o assalto, levou a pochete de um dos mototaxistas e mandou os 2 embora. Para assustá-los, chegou a disparar 2 vezes contra um deles. O comparsa também fugiu após o crime, mas ainda está foragido. Segundo o comandante do choque, desde o início do ano até agora, 40 prisões foram efetuadas pelo batalhão. Dentro dessa estatística, Ian foi o 8º bandido que morreu devido à troca de tiros com policiais. A polícia militar, ela age dentro dos padrões, dentro dos princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade. A partir do momento que o marginal efetua disparo contra a polícia militar vai reagir utilizando a última gradação do uso de força, que é o uso da arma de fogo. E ainda nessa sequência de assuntos policiais, olha só aqui imagens de armamentos pesados. Olha que imagem impressionante, viu? E tudo isso aqui foi encontrado pela polícia dentro da casa de um homem aqui em Campo Grande, no Parque do Lajeado. Segundo a denúncia feita para a Polícia Militar, esse monte de armas aí, o dono delas escondia dentro da casa dele para se proteger de possíveis agressores que estavam o perseguindo. O nome do homem não foi divulgado. Dentro do imóvel, a polícia encontrou 3 revólveres e 7 espingardas. Além do homem das armas, um outro de 52 anos também foi preso. Os 2 suspeitos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. E hoje, por volta do meio-dia, um bebê de 4 meses morreu aqui em Campo Grande, na Vila Danúbio Azul. Segundo informações, tudo indica que a criança tenha morrido sufocada acidentalmente quando dormia com a mãe e mais 6 irmãos na mesma cama. Peritos apuram se a morte foi por sufocamento ou pelo refluxo do leite. E você se lembra daquele caso de Corumbá? Do bebê de quase um mês que morreu depois do descaso dos pais que tiraram a sonda que alimentava a criança e foram para o pagode? Pois é, o juiz da primeira vara criminal lá da Cidade Branca converteu a prisão em preventiva. E Gilson Gonçalves, de 20 anos, e Lohane Guimarães Torres, de 18 anos, vão aguardar pelo julgamento presos. E as notícias ruins envolvendo crianças não param. E é até doloroso para a gente noticiar esse tipo de informação aqui no MS Record, viu? Lá em Douradina, no sul do estado, um menino de 4 anos morreu ao cair numa fossa. As informações desse triste episódio, quem conta pra gente é a repórter Miriam Névola.
O menino chegou a ser trazido aqui para o Hospital da Vida, mas ao dar entrada já foi constatado que estava morto. A criança brincava nos fundos de casa, quando 10 minutos depois o pai percebeu que ele havia sumido. Começou a procurá-lo e encontrou caído dentro da fossa. A família disse que correu para o posto de saúde, mas não havia médico, então uma ambulância foi chamada. A fossa tinha cerca de 1,5 metro, ainda estava sendo cavada e ficou cheia por causa da chuva. De Dourados, Miriam Névola. A Prefeitura de Douradina admitiu que não havia médico no posto de saúde para atender a criança e que eles vão averiguar o motivo do profissional não estar presente na unidade de saúde. E o carnaval está chegando e a Polícia Militar aumentou a fiscalização nos terminais na fronteira. Tudo é revistado dentro dos ônibus e também nos bagageiros. E sabe quem ajuda os PMs nessa empreitada? Olha só, vamos ver, é a cadela Inca, que vem sendo infalível na hora de localizar a droga. Veja na reportagem de Lia Nogueira e Adalberto Domingos. A polícia chega com tudo na rodoviária de Dourados. Passageiros são surpreendidos pela ação da PM. Qualquer pessoa em atitude suspeita é revistada. As ações são em horários estratégicos, geralmente de chegada dos ônibus que cruzam a fronteira, intermunicipal ou interestadual. Se houver denúncia, suspeita de esquema de tráfico no coletivo, os policiais partem para a revista. O bagageiro é todo checado. E para isso, há o reforço do cão farejador. A Inca é infalível na hora de localizar a droga. Além dos bagageiros, a fiscalização também é feita dentro dos ônibus. Esse aqui, por exemplo, ele saiu de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O destino, Cuiabá, no Mato Grosso. Tudo aqui será vistoriado. Agora, para que os passageiros entendam o trabalho da Polícia Militar, antes da fiscalização começar, os PMs aproveitam para fazer o alerta para quem está aqui dentro. Agora realizaremos um procedimento de rotina de abordagem deste ônibus para identificar entorpecentes ou outros ilícitos. Sim, a cadela Inca também ajuda a fazer a revista no interior dos ônibus, o que torna a ação dos policiais mais ágil. Precisa mesmo. Essas coisas têm que funcionar desse jeito. Tem que botar a pressão em cima do traficante e prender, botar na cadeia e não tirar mais da cadeia também, né? É a segurança e não tem problema. O combate às drogas tem que ser feito assim. Eu achei muito lindo o animal, procurando nas caixas, nas malas. A semana passada foi possível apreender mais de 30 quilos de maconha em um dia e outro dia cerca de 4 quilos de maconha. Tudo isso com o auxílio dos cães, que ajudam muito a gente no serviço policial. Bacana, né? E a gente abriu o MS Record de hoje falando de Corumbá e vamos voltar para lá e mostrar a operação da Polícia Federal e auditores fiscais do trabalho que flagraram 6 imigrantes sírios em condições degradantes. A ação apurava denúncias de trabalhos escravos. Olha só, para os policiais, os imigrantes contaram que entraram no país no ano passado pelo estado de São Paulo e que tiveram uma proposta para trabalhar na construção civil na Cidade Branca. Eles estavam em um alojamento com situação precária e a empresa vai ser autuada. Os sírios foram levados para a delegacia da Polícia Federal para receber orientações sobre os direitos trabalhistas e regularização da situação migratória. A operação foi realizada hoje porque é Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E o ano letivo na Universidade Católica Dom Bosco começa na próxima segunda-feira. E para evitar os tradicionais trotes violentos, a direção da instituição preparou uma série de atividades para acolher bem a comunidade acadêmica. O trote temático, olha só, será com a integração entre calouros e veteranos de forma saudável. A comissão de acolhida da UCDB é formada por coordenadores de curso e 30 acadêmicos veteranos voluntários. A intenção é bem receber os novos alunos, em torno de 2.000 acadêmicos, e evitar que trotes violentos marquem mais um ano do início das aulas da instituição. Na história da Universidade Católica Dom Bosco nunca houve um trote, aqui dentro de forma violenta. E todas essas ações que todos os anos nós vamos fazendo, fomentando, incrementando cada vez mais. A acolhida será temática. O tema escolhido foi o filme Star Wars.
Panfletos explicativos trazem os personagens do filme. Além disso, a universidade preparou um momento de integração entre os acadêmicos, veteranos e professores. Tentar usar da arte, da música, dos shows, para também em caráter educativo, porque nós acreditamos que um dos artifícios para o processo de educação é a própria arte, né? A própria cultura, é fazer com que aquilo que nós estamos vivendo na nossa vida se transforme em instrumento de educação. Vão ter shows aí, um momento também de integração entre os alunos e os professores? Perfeito. Então, alunos, professores e colaboradores, todos estão envolvidos nesse grande processo cuja finalidade é uma só: acolher e educar. Uma portaria readequada e publicada em dezembro de 2015 prevê punições aos acadêmicos por infração ao regimento geral no período de acolhida. Pelo trote, o acadêmico pode ser punido por suspensão de 15 ou 30 dias e ainda o desligamento imediato da instituição. Uma lei estadual de 2004 proíbe o trote dentro da instituição e, quando realizado sob coação, agressão física, moral ou qualquer constrangimento, como já foi registrado em anos anteriores do lado de fora da universidade. Uma lei complementar do município veda o consumo de bebidas alcoólicas por aglomerados de pessoas em via pública e em postos de combustíveis. E para prevenir ações nos arredores da instituição, a Polícia Militar é parceira na acolhida dos calouros. 50 PMs devem participar. Nós vamos estar presentes, nos principais estabelecimentos e nas vias em torno da Universidade Católica Dom Bosco, acompanhando esses festejos dos novos acadêmicos. E no próximo bloco do MS Record, vamos falar de dengue. Olha só, novos números da doença foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde e os números surpreendem. E ainda, hoje foi dia da estreia do filme Os 10 Mandamentos e daqui a pouco você vai conferir a história do Moisés de Mato Grosso do Sul. E a família dele nunca tinha ido ao cinema. Quer saber o que virou dessa história? É daqui a pouquinho. E também tem a segunda reportagem da série sobre o amor do homem com o mundo pet. Hoje vamos saber dos cuidados necessários para quem leva o animalzinho para caminhar todos os dias. Agora, 7 horas e 15 minutos, em Campo Grande faz 28 graus. Nós já voltamos. MS Record para falar de dengue, viu? Nós temos novos números que foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Vamos ver quantos casos notificados o estado teve? Pode soltar? Mato Grosso do Sul teve 8.269 casos registrados nesse mês de janeiro. E olha que o mês nem terminou ainda, né? E isso representa, segundo a Secretaria, 359 casos por dia. Agora vamos observar quais são as cidades que apresentam aí nesse ranking o maior número de notificações. Pode soltar. Campo Grande lidera pelo fato de ser capital com 3.741 casos. Na sequência, o que surpreende é Ponta Porã, na região sul do estado, com 324 casos. E, por fim, Dourados, com 323 casos. Hoje, o governo estadual decretou situação de emergência aí por causa da dengue. Agora, mudando de assunto, as inscrições para o programa Vale Universidade vão ser abertas no dia 1º de fevereiro e hoje foram anunciadas a abertura de 500 novas vagas para a edição de verão. O projeto auxilia alunos de baixa renda a conquistar o ensino superior por meio de benefício social. 90% das mensalidades dos estudantes são pagas pelo governo do estado e pelas universidades parceiras. No caso, no ensino público, o aluno recebe o mesmo valor em dinheiro. Nessa manhã, a governadora em exercício Rose Modesto falou sobre novidades e também falou uma coisa bem bacana, uma novidade que vai favorecer a população indígena. Vamos ouvir. A questão, por exemplo, da renda, que engessava um pouco, até porque tem muitos programas, que as comunidades recebem, tem a questão da participação deles, com a atividade da agricultura e existe uma dificuldade de comprovar renda. Então, a gente vai organizar, uma forma, porque acho que praticamente é uma característica de quase toda a comunidade indígena. Eles não têm condições de poder comprovar essa renda. A maioria deles estão trabalhando nessas regiões rurais, Então, esse já é um pré-requisito que a gente vai organizar e vai flexibilizar.
E hoje teve estreia do filme Os 10 Mandamentos em todo o país. Olha, aqui no Brasil já foram mais de 3 milhões de ingressos vendidos, um verdadeiro sucesso. E aqui em Campo Grande, a família da Geisiane passou por um grande sufoco, viu? O bebê dela se chama Moisés. Ela e a mãe nunca foram ao cinema e hoje elas realizaram esse grande sonho. E quem conta essa história pra gente é o repórter William Franco. Com o filho nos braços, Geisiane vem nos receber. E esse meninão aí? Tá dormindo? Tá dormindo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Ele é o Moisés. O bebê de pouco mais de um mês de vida recebeu o nome bíblico em homenagem à novela Os 10 Mandamentos, exibida pela Rede Record. O nome dele era para ser Lucas, que é o que eu queria apanhar, né, no começo. Aí depois eu vi a novela, aí eu coloquei Moisés. Aí você falou assim, não, vai ter que ser Moisés. Aí eu falei, vai ter que ser Moisés. Para Geisiane, a luta do povo hebreu, recontada na novela, tem muito a ver com a sua história de vida. Além da origem simples, a sua gravidez foi de alto risco e o bebê lutou desde o nascimento para sobreviver. Por isso, Moisés já é um vitorioso. Aí hoje ele tá aqui, grande, gordo. Saudável, bonito? É. Hoje ela e a família vivem de favor nesta casa simples, na região sul da cidade. Cinema, por exemplo, é algo que ela nunca chegou a conhecer de perto. A gente vê assim filme, cinema, né? Mas assim, na vida real, assim, eu não sei. E lá pro cinema assistir Os 10 Mandamentos, a história do Moisés que deu origem e homenagem ao nome do seu filho hoje. Você toparia? Toparia. E topou mesmo. Depois de se ajeitar, Geisiane deixou Moisés com o pai e, acompanhada da mãe, seguiu com a nossa equipe para assistir a história que emocionou o Brasil. Moisés, chegou a hora de você libertar os filhos de Abraão. Do bairro onde moram para o shopping. Ela e a mãe nunca tinham entrado num lugar assim. Tudo muito diferente. Subir numa escada rolante, então, parece um desafio. Mas bastam alguns segundos para o medo ir embora. O frio na barriga se transforma em alegria. Apresento para elas o cinema. O olhar de mãe e filha parece saltar de felicidade. Logo na entrada, o cartaz do filme. E claro, uma pausa para a foto. Vale registrar cada segundo. Bom, enfim, chegou a hora, faltam 10 minutos para a sessão, vamos chegar para cá. Os ingressos já foram comprados, a gente entrega aqui para ela fazer a avaliação. Me diz uma coisa, estão ansiosas? Ah, um pouco. Não tá com medo não, né? Não, com medo não, mas estamos ansiosos, porque nunca nós vimos cinema assim ao vivo, né? Só na televisão. O corredor do cinema e uma aventura que começa agora. Toda a emoção do maior fenômeno dos últimos anos. Com cenas inéditas e um final exclusivo para o cinema. Depois de quase 1h30... Me emocionei muito, é muito lindo, nossa. Parecia que eu estava lá, junto com eles. Um momento marcante que anos depois será compartilhado com ele, o responsável por toda essa história. Vou contar pra ele que eu vi no cinema, que eu vi a história do Moisés e que por causa desse Moisés, o nome dele foi Moisés, né? Aí eu vou contar essa história pra ele. É de arrepiar, né? Bom, vamos mudar de assunto agora, saímos dos 10 mandamentos, agora eu quero te fazer um outro convite. Olha só, faltam 3 dias para a primeira caminhada da TV MS Record, do Diário Digital e também da FM Cidade. Se você tem um animalzinho como esse, eu te faço um convite no próximo domingo, ir até a caminhada. O evento é de graça no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, popularmente conhecido aí como Palácio Popular da Cultura, lá no Parque dos Poderes. É a partir das 8 horas da manhã e haverá concurso para premiar os mais habilidosos, aqueles que estiverem com vestimentas diferentes e também o maior e o menor cão. É um passeio para o seu cão com a sua família e você não pode perder.
perder, viu? E falando em caminhada, hoje a gente continua com a nossa série de reportagens sobre o mundo pet. Esse amor incondicional dos seres humanos com os animaizinhos. Olha só. Essas são a Cacau, a Lula e a Chantilly. Agora você imagina essas 3 ferinhas super agitadas, trancadas numa casa o dia todo. Não dá, né, gente? Tem que vir pro parque, tem que passear, tem que gastar energia, tem que brincar um pouquinho, né, Vanessa? E essa é uma função diária que você tem com as 3, né? Diariamente tem que dar uma passeadinha, que senão elas ficam estressadas, né? Presa dentro de casa, tem espaço para elas correr um pouquinho dentro de casa, mas não é a mesma coisa, que elas gostam de sair, olhar, ver os outros bichos, olhar, né? Gostam bastante. Olha, esse horário é atípico, agora são mais ou menos umas 9 horas da manhã. A Vanessa trouxe elas aqui pra gente fazer essa reportagem. Só que normalmente esse não é o horáriozinho da caminhada delas, né? Não, eu venho no final do dia quando não tem mais sol. Quando tá fresquinho, pra não queimar as patinhas, né? Porque não é todo mundo que sabe, mas queima a patinha e machuca mesmo, né? Vi que você traz a aguinha, tem o saquinho higiênico, toda vez toma esse cuidado? Toda vez eu trago água, né? Que elas sentem bastante sede, e o saquinho para recolher as fezes, né? Porque não é todo mundo que recolhe. E essa galera aqui quando sai para passear, quem é que cansa primeiro, hein? Eu. Eu canso muito. Claro que levar o seu amiguinho de 4 patas para passear é extremamente importante, mesmo que você tenha aí na sua casa um espaço, como um terreno, por exemplo, né, Dr. Christian? Mas existe uma série de cuidados para tomar com o seu amiguinho de patas, né? Por exemplo, o horário, não é? Sim, devemos respeitar bastante o horário, que seria no começo da manhã, no final da tarde, para que a gente aproveite o tempo, a temperatura. E a gente indica sempre hidratar muito o animal. Eles precisam muito. E lembrando sempre dos animais braquicefálicos, que são aqueles de narizinho mais curto, eles têm mais tendência de desenvolver uma hipertermia, então hidratar a gente indica muito. Legal, né? E amanhã tem mais. Nosso encontro marcado é logo após Cidade Alerta. Para você, uma boa noite e até lá. Tchau!